Então, a nossa solução é a gente aprender a fazer o nosso próprio melhoramento genético. E isso é possível, tá? Então, aquele tomateiro que eu mostrei para vocês, né? É dentro do meu programa de melhoramento Horta Produtiva. A minha horta chama Horta Produtiva, né? Que é o nome do meu curso, do meu método Horta Produtiva. Então, você tem duas maneiras de fazer o seu melhoramento genético aí. Você pode ser muito top mesmo e fazer os cruzamentos, ou seja, pegar o pólen de uma flor e colocar lá na outra flor para fazer mesmo um cruzamento, mas isso aí vai exigir um pouco mais de conhecimento de fisiologia, um pouco mais de conhecimento de genética e também uma avaliação mais precisa, tá? Mas existe um jeito da gente fazer uma coisa muito simples e que vale muito a pena, que é selecionar por observação. Como que você pode fazer isso? Primeira coisa, você vai montar um experimento aí na sua casa. Olha só como que você pode ficar muito fera nisso. Porém, para você montar, você tem que avaliar a característica genética, você tem que primeiro conhecer bem o seu solo para você não ter variações de solo. Você tem que montar o experimento ali, o seu teste, dentro de um mesmo solo. Se tiver variação, já não dá, porque às vezes pode ser essa variável que está atrapalhando o seu cultivo. Então você tem que deixar todas as variáveis iguais e só uma diferente para você poder avaliar se é aquela ou não. Então você tem que conhecer o seu solo, saber se o solo é homogêneo, né? Se é todo igual, se tem diferença. Colocar a mesma irrigação para todas as plantas, adubação correta, equilibrada e igual para todas as plantas, porque senão você vai errar na adubação, você não vai saber qual que é boa, qual que não é, né? Então você tem que ter tudo certinho esse aqui. Então é uma coisa que eu recomendo para quem não está no início ainda, tá? Mas para quem já está conseguindo produzir, para quem já está colhendo alguma coisa e quer melhorar ainda mais, tá? Ou então quem está com problema em determinada planta e não consegue resolver. Então o problema muitas vezes é aqui. Ai, Mariana, eu tento tomate, faço a adubação correta, mas não dá. É porque a sua genética está errada aí para a sua área. Então você vai montar, você vai avaliar. Então o que você vai fazer? Você vai colocar lá numa linha, né, de cultivo, você vai colocar algumas plantas, não pode ser uma, não pode ser duas, tem que ser pelo menos 4 ou 5 plantas. Porque se uma morrer, duas morrer, você ainda tem alguma ali para avaliar, tá? Então coloca pelo menos 5 plantas de determinada semente que você comprou. Ah, eu comprei uma sementinha lá no AgroCenter, então eu vou usar ela. Então, primeiro eu vou fazer com ela. Depois eu peguei a outra semente lá que eu comprei o tomate. Faço minha outra aqui, faz quantas couber aí, tá? E depois você vai avaliar, você tem que plantar todas no mesmo tempo, preparar as mudas corretamente. Então você tem que, não é uma coisa muito para principiante, tá? Então, aí você monta lá, igual o meu lá, tem as plantas crescendo, uma vai ser boa, a outra vai ser ruim, a outra vai ser média, ou todas vão ser ruins, você vai ter que começar tudo de novo, com outras variáveis, com outras plantas para testar. Aí você vai ver que essa daqui, ó, foi boa, tá? Essa daqui foi a melhor. Os frutos ficaram bons, saborosos, você vai testando, né? Tem que ter sabor, as características que você deseja aí. Ah, essa daqui foi boa? Ah, então tá. Então eu vou selecionar alguns frutos bem maduros que eu vou tirar a semente e vou plantar novamente. Aí vai, planta novamente para ver se tem realmente ele apresenta essas boas características novamente ou se muda alguma coisa. Depois você planta de novo. Você está plantando umas 3, 4 vezes aí para ver se realmente essa planta aqui é boa. Quando você conseguir fazer isso daí, você vai ter, assim como eu tenho aqui, a minha semente que eu uso, tá?